Estamos começando mais um Giverscast aqui na RP Comunicação. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, gente. Aquela brisa do mar, aquela viagem dos sonhos, né? Hoje a gente vai falar de viajar, o quanto é bom, o quanto faz bem para a vida, para a saúde e também para a sua empresa, viu? Já já a gente vai revelar todos os detalhes aqui de fazer uma boa viagem. Mas antes eu quero, claro, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas que você conhece e também vai lá no Instagram, gente, tem um perfil lá chamado Giverscast. Lá tem vários recortes legais para você também curtir, compartilhar, acompanhar um pouquinho aqui do que a gente já fez aqui na RP Comunicação. É uma alegria enorme poder estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho dos nossos colegas, amigos, outros empresários também aqui com você. Se você quer participar de um podcast, você é meu convidado, você pode vir aqui também gravar um podcast comigo. Mas se você quiser gravar o próprio podcast, você quer ser o apresentador do próprio podcast, nós também podemos abrir aqui um espaço exclusivo onde que você é o apresentador do seu podcast, aquele sonho que estava lá engavetado, que você sempre quis criar o próprio programa, mas não sabia como. A gente te auxilia, te pega na mão e faz você ter visibilidade, credibilidade e audiência. Hoje nós vamos falar com o meu grande amigo Pedro Borges. Seja muito bem-vindo, ele que é da Rosa 200 Viagens, e a gente vai falar de coisa boa, de vantagem de poder viajar e conhecer o mundo. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Cristiano. Satisfação estar aqui. Agradeço o convite. Vamos falar de como fazer para viajar melhor, mudar para melhor a forma como as pessoas viajam. Exatamente. É tão bom quando a gente tira férias, né, gente? Poder se desligar um pouco. Tem gente que não consegue, né? Assim, eu não estou dizendo em termos de não consegue financeiramente. Não consegue viajar sem se desligar, né, Pedro? Eu acho que o bom da viagem é quando você consegue, de fato, colocar o celular no modo avião e falar, daqui uma semana eu atendo o pessoal, né? E relaxar mesmo, né? Eu acho que isso daí, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, é muito bom, né? Você já está tocando num tema aí que, inclusive, eu recebi de uma amiga nossa, a Júlia, uma matéria que, recentemente, alguns médicos lá na Noruega estão receitando viagens para as pessoas. Ô, doutor Ivan, receita a viagem para mim, por favor. Vai junto, se o senhor quiser chamar eu como convidado para viajar consigo. Não tem problema. Não só receita, né? como né? ajuda aí investe também, na né? saúde do teu paciente aqui, né? Mas no caso, o que foi pensado? Não é só uma coisa, uma piada, não é só uma coisa de brincadeira, essa matéria. É no sentido, pessoas que às vezes estão num processo de estafa, síndrome de burnout. Hoje a nossa rotina é muito acelerada, certo? É muito comum a gente chegar, se encontrar e aí correria, tá todo mundo, né, cheio de coisa para resolver, pelo tanto de estímulo que a gente recebe, profissional, familiar. Saber lidar com essas várias áreas da vida ao mesmo tempo exige você ter ali uma boa habilidade. E faz parte em alguns momentos também a pessoa, ela, como você falou, dar uma desligada para ela voltar melhor. Então, tem estudos que indicam esse aumento da produtividade até do profissional quando ele tira um tempo ali, né, para depois voltar ao trabalho. Então, as férias mesmo, dar uma desligada, como você falou. E tem esse aspecto de você mudar o bloco de ideias da sua cabeça, né? Então, a gente está, às vezes, acostumado a agir de uma determinada forma no nosso dia a dia, já tem aquela rotina. Então, às vezes, você quebrar um pouco essa rotina, mudar ali os ares, ir para um ambiente novo, um lugar diferente, você conhece pessoas diferentes, tem ideias diferentes, isso areja a sua cabeça. Já dá um ar, né? Você conhece outra cultura, então essa questão de você lidar com pessoas que são diferentes, que têm outros hábitos, se alimentam de modo diferente, tem, às vezes, um jeito de se vestir diferente, uma tradição ali diferente, tudo isso abre a sua cabeça também para pensar diferente. Sem dúvidas. Assim, é fato. Quem pensa fora da caixa, o empreendedor, o profissional de alta performance que viaja, ele volta, na viagem dele, ele começa a ver um monte de oportunidades. Exato. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Se eu fizer isso lá no meu trabalho, se eu fizer isso lá na minha empresa, vou implementar isso daqui porque eu achei bacana.
Eu duvido a pessoa que vai viajar, ela não consegue ter alguns insights criativos dentro da área profissional. Mesmo que seja um ambiente ocioso, né? Exato. E tem essa questão, a gente tem um amigo que é arquiteto, o Fernando, justamente, ele gosta de viajar pela questão de descanso, lazer, de conhecer culturas novas, mas como ele é arquiteto, ele também observa tendências de arquitetura nos ambientes que depois ele traz para o know-how profissional dele. Legal. Então, por mais que dá a desligada que a gente falou, mas a gente está sempre pensando em coisas também que são nossos interesses. Então, é legal você viajar sempre, na minha visão, né? Tem o objetivo de descanso, mas também tem um objetivo no sentido de aquisição de cultura. Então, não é só uma viagem só para passear. É uma forma diferente de viajar, uma forma que você sai com novas ideias, novos conhecimentos. Sem dúvida. Então, quando a pessoa consegue viajar dessa maneira, eu penso que ela tira um proveito maior. Vai ter aquele momento ali de descanso, mas tem aquele momento, peraí, eu quero aprender algo novo, sabe? Ele tem... Às vezes vale mais que ler um livro. Exatamente, isso que eu ia te falar agora. Ele tem assunto, tem enredo. É a mesma coisa como se você tivesse acompanhado, lido um livro, assistido uma série, talvez, interessante. Você foi lá e vivenciou. A gente aqui mora em Foz do Iguaçu, que é uma cidade que tem 3 países, um do lado do outro. Então, só de você cruzar a fronteira, já vê lá como é a Argentina, como é que é o Paraguai, como é que eles são. São irmãos nossos, vamos colocar, estão aqui do lado. Somos da mesma espécie, ao que tudo indica, né? Todos seres humanos aqui. Porém, são bem diferentinhos, mas tudo igual. E tem ali um modo de agir diferente, tradições diferentes. Então, só isso já dá uma mexida com a nossa forma de pensar, certo? Verdade. Mas, Pedro, e aí? Como é que você chegou até a Rosa dos Ventos? Como é que a sua agência de viagem começou? E há quanto tempo você está no mercado com ela? Então, eu estou há mais de 6 anos. No caso, eu tenho um viés mais empreendedor. Então, eu já fui representante comercial, já fui consultor de empresas, né? Eu tenho uma formação em psicologia também. Legal. E aí chegou um momento que eu estava ali fazendo negócio para outras empresas, fazendo ali também consultoria para melhorar outras empresas. E aí eu pensei, mas eu tenho que ter a minha empresa também, né? E aí, nisso, eu juntei com o outro lado, que eu fui mais uma pessoa que tinha uma tendência de me organizar financeiramente. Com isso, eu também comecei a mexer mais com esse processo de você, ao fazer a sua organização financeira, pagar no cartão e isso gerar milhas aéreas. E aí, com isso, eu vi, isso dá para fazer uma viagem com as milhas mais barato. Ou então, você vê formas ali de economizar. Eu tinha esse olhar. E ao fazer isso, eu conheci esse mercado que envolve as milhas aéreas. E nesse mercado, eu conheci também uma agência de viagens que, através de cursos que eu participei desse grupo, que ela trabalhava vendendo passagens, tanto no sistema tradicional de agência, quanto de milhas. E aí, isso eu vi, é uma oportunidade, né? Para começar um negócio de uma maneira sem um grande investimento inicial, de algo que é importante, no caso, para muitas pessoas, né? Teria uma forma de você trazer um serviço diferenciado. E eu tinha feito uma primeira viagem internacional nessa época. Isso mexeu comigo também, me fez ter um olhar diferente sobre a questão de viagens. Então, eu vi ali uma oportunidade. E aí, o que aconteceu? Isso foi em 2019. E aí, no início, foi indo, você vai trabalhando com quem te conhece, os amigos, outras pessoas ali, vai divulgando o trabalho. 2020, vem a pandemia. Então, foi um momento ali bem crítico, um momento difícil, que a pandemia teve ali pro mercado de turismo. Fechou todos os aeroportos, né? Tudo parado. Aquela crise de saúde, aeroporto fechado. Mas aí, nisso, a gente conseguiu superar esse desafio, porque, né? Muitas empresas fecharam, não podia viajar. Nesse meio, a gente descobriu um grupo que precisava viajar, que eram brasileiros que moravam fora do país. Estrangeiros, estavam no país estrangeiro e precisavam voltar para o Brasil devido a ter perdido o emprego lá ou por querer ficar perto da família, pela própria questão de saúde. E eu comecei a atender muito viagem internacional. Então, hoje a agência ela trabalha muito com esse público de pessoas que viajam para o exterior ou moram no exterior e viajam todo ano para o Brasil para visitar a família.
Mas não só, a gente tem pacotes para o Brasil inteiro, temos também todo tipo de serviço, hospedagem, aluguel de carro, tudo para uma viagem ser bem sucedida, né? O seguro também, que é importante para, caso de algum problema, ela ter uma cobertura. Então, desses 6 anos, né, é relativamente pouco, mas tem aquela estatística do Sebrae que os 5 primeiros anos a maioria das empresas não sustenta. Exatamente. E também ter superado essa fase da pandemia que foi extremamente desafiadora. Certo? Eu vejo assim que a empresa que realmente conseguiu superar a pandemia, ela tem resiliência para passar muitas outras coisas. É claro que a gente não quer, né, que aconteça, mas assim, se criou uma casca grossa para empresas que realmente passaram por aquele período ali, que foi realmente muito difícil. Nós do marketing também sofremos bastante, mas também foi uma grande oportunidade. Né? Onde tem crise, tem crescimento junto. Então, você vê, teve uma oportunidade para o marketing, que o digital cresceu. Cresceu. Nesse caso das viagens, era uma oportunidade o quê? As mídias. Porque como as companhias elas não estavam podendo gerar caixa, às vezes elas emitiam muitas milhas a preços baixos. Então, a gente conseguia, às vezes, fazer ofertas interessantes usando isso. Então, sempre, para quem está ouvindo a gente aí, que às vezes está passando um momento de desafio, às vezes... olhar perante uma dificuldade pode ter também uma oportunidade. Dê 2 passos para trás e tente olhar por uma outra ótica, porque com certeza onde há caos existe oportunidade, né? John Rockefeller, né? Muito bom. Esse daí soube aproveitar de grandes crises, de guerras e tudo mais, para se sobressair aí com o petróleo e várias outras oportunidades que a família Rockefeller teve. Mas assim, Pedro... voltando ao grande assunto que é viagens hoje, né? E a pergunta que não quer calar. Como que eu posso viajar pagando menos? Isso é o que todo mundo quer, todo mundo procura. Entrar na internet, ficar pesquisando. Será que se eu acordar bagatela, às 3 da manhã eu vou conseguir um preço diferenciado? 3 da manhã, ficar de olho nas ofertas. É importante, obviamente, acompanhar. Porém, assim, tem algumas coisas que são básicas e que fazem toda a diferença. A primeira delas é a antecipação. Então, quando você tem uma boa antecedência, você consegue pagar menos. Então, geralmente, uma aeronave, ela tem um banco, uma série de assentos e existe dentro dessa estrutura dos assentos, uma organização em que os primeiros saem no valor médio, depois eles baixam o preço para lotar a aeronave. Quando já atingiu, vamos dizer, um ponto de equilíbrio, que aquele voo se pagou, aí o preço vai só aumentando, certo? Então, assim, quem está ali com uns 6 meses de antecedência, é super interessante de você já olhar, então, passagens, sabe? Nacionais e internacionais. Então, isso é um primeiro ponto. Por exemplo, quem está agora querendo viajar em dezembro e janeiro, vai pagar o preço que tiver. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Ah, não, queria uma oferta, queria uma promoção... Mesmo estando agora uma época de novembro, que é Black Friday, Black November, às vezes os voos já estão lotados, então realmente não tem muito o que fazer, é pegar o preço que tem ou deixar para viajar outra época. Quem estiver vendo esse episódio também em dezembro e achar que vai conseguir alguma coisa diferente aí para o Réveillon, é só se acontecer alguma coisa, sei lá, uma aeronave a mais... da companhia? Acontece disso? Às vezes acontece. Vamos abrir uma aeronave mais para tal destino. Se eles veem que tem demanda, eles abrem. E aí entra naquela situação que você falou. Tem um ponto de equilíbrio e depois é o lucro da companhia. Mas aí entra um outro ponto que são você fugir de épocas que são alta temporada. Então, assim, é a lei de oferta e demanda. Qual é a época que todo mundo viaja? É a época de férias escolares, que é dezembro, janeiro, junho, julho, ali, agosto... por ali, então é a época que os preços estão mais altos, que naturalmente já tem uma demanda mais alta, certo? É o normal. Então, esse é outra dica. Se a pessoa tem essa flexibilidade, ela vai com antecedência, joga em baixas temporadas e ela também evitar, às vezes, uma coisa que pode ser o famoso golpe das viagens, que às vezes você vai querer pagar muito barato, acha ali um site que não é confiável, ou uma agência que pode ser um golpista, entende? Então, às vezes a gente já vê isso no mercado acontecer há muito tempo e continua acontecendo porque eles se aproveitam de muitas pessoas que não têm informação. Fernando de Noronha, R$750 por pessoa. Exatamente. Isso
Independente se é uma empresa pequena ou empresa grande. A gente já viu no mercado de viagens empresas conhecidas nacionalmente que acabaram se enrolando financeiramente e, né, deixando alguns passageiros na mão. Então, você está acompanhando, esse preço tá um pouco, né, desconfiar um pouco assim. Como é que chega nisso? Aí, às vezes, pode ser que realmente a gente consegue ofertas. Eu posso até falar aqui mais para frente com você. Já teve casos de conseguir 30%, 40%, 50% de desconto. Uau. Usando milhas, usando nossos sistemas diretos com a companhia, usando também um processo de você buscar as passagens de uma maneira mais otimizada. Porque tem isso também, né? Não é só economia de dinheiro, economia de tempo. Quanto vale o seu tempo? Na verdade, você ficar ali pesquisando, não sei o quê. Nos últimos 4... Será que não valeria a pena focar mais no que você faz e deixar para alguém que resolve isso para você? Nos últimos 4 episódios aqui, a gente bateu muito nessa questão. Time is money, né? Então, tempo é dinheiro. Muitas vezes você perde tempo procurando uma passagem, procurando economia numa passagem, que você vai conseguir lá 100, 200 reais, talvez, de uma economia que você vai ficar buscando igual louco. Mas você ali, né? Aquele tempo que você empregou, você perdeu de ganhar, deixou de ganhar 1.000, 2.000 reais. E aí? Valeu de fato a pena? Será que valeu? E aí tem esse processo que a gente trabalha com um tipo de especialidade, né, das viagens. Então, eu vejo que faz muito sentido para quem, né, tá querendo viajar, delegar isso para uma pessoa que realmente conhece, sabe que vive isso, o dia a dia dela é isso. Então, a mesma coisa em todas as áreas, tem ali um profissional que ele vai se desenvolvendo. Legal. Pedro, uma das dúvidas que as pessoas têm, muitas vezes ainda aqueles viajantes de primeira viagem, né? Os marinheirinhos de primeira viagem, e se acontecer qualquer imprevisto no aeroporto? Aonde que começa o meu direito e até onde que eu posso recorrer para alguém, pela companhia, ANAC, quem que me salva ali? Isso é uma coisa importante da gente comentar, porque a maioria das pessoas, elas só pensam nisso na hora que acontece com elas. E aí, no momento que acontece, dá aquele desespero, porque às vezes a pessoa tem um compromisso e o voo foi cancelado, ou... A bagagem foi extraviada. A bagagem foi extraviada, uma coisa que acontece ali, um imprevisto, o que eu tenho que fazer, o que eu faço nesse momento? Então, a primeira coisa a se fazer é você pedir uma declaração de contingência no balcão da companhia aérea. A declaração de irregularidade, que a sua bagagem não chegou, que a bagagem chegou com algum tipo de avaria, que o voo foi cancelado, foi atrasado num tempo acima de um prazo aceitável ali, né? Vamos dizer, atrasou mais de 1 hora, atrasou mais de 4 horas. Você pede uma declaração, quero a declaração que isso aconteceu, porque isso vale como uma prova. Entendi. E a companhia é obrigada Ela é obrigada a te fornecer essa prova. Isso é uma prova que você pode usar numa ação judicial. Então, muitos dos nossos passageiros, que é um dos diferenciais também, além da economia que a gente falou, de dinheiro, de tempo, de você ter alguém cuidando da viagem para você. Porque algum dos problemas que os passageiros passam no aeroporto também não é só por causa da companhia, é por causa do passageiro. Sim. Que ele chega em cima da hora do voo. Quem nunca ficou lá dentro da... quase perde o voo. Já lá dentro do avião, família, sei lá o quê, cadê vocês, né? Já estamos, né? Última chamada. Aquela correria. A família nunca aparece, né? Ou a pessoa comprou a passagem, na hora se deu conta que algum detalhe ela comprou errado, que tinha uma conexão que ela não tinha visto, que tinha alguma coisa que foi trocada. E aí, a gente, como vai estar olhando para a viagem da pessoa, a gente faz o check-in para ela, avisa ela das questões que tem de alteração ao longo do tempo, pede para ela, chega um pouco antes. Sabe o que um amigo meu fez, aconteceu uma vez com ele, né? O voo dele era, vamos dizer lá, dia 24, às 0 horas e 30 minutos. E aí? Foi no dia seguinte. Ele foi no dia 24, chegou lá às 11 horas da noite, querendo fazer o check-in, falou, não, amigão. Seu voo já saiu hoje cedinho. Né? Então... Esse tipo de detalhe que você exemplificou já havia acontecer em outras situações, e a gente já preveniu isso com alguns passageiros, que a gente vê, olha, é uma dúvida comum pela nossa experiência, então a gente já avisa, olha, lembra que você tem que chegar um dia antes da noite, né? Porque, realmente, nossa forma de pensar... Ela... Senso comum é isso que você falou.
Então, assim, tem essa parte que a gente previne e tem a parte, como a gente estava falando no início aqui, de você pegar essa prova e aí nós temos assessoria jurídica. Então, essa assessoria, ela muitas vezes transforma um pesadelo, que é quando acontece um problema na viagem, em um novo sonho, que é uma outra viagem. Sim. Porque há uma série de leis que regulamentam o direito do consumidor no mercado também de turismo, de passagens aéreas, que dá ali muitos direitos para o passageiro de ter reembolsos, de ter, às vezes, assim, danos morais, dependendo do problema que teve. Entendi. E aí, nesse caso, tem pessoas que ganham outra viagem praticamente de graça quando um problema desse acontece. É claro que talvez aqui não paga o perrengue, né? Que é a dor de cabeça, o estresse que você tem. Mas alivia. Alivia, exatamente. Isso. E esse tipo de situação também não é que acontece toda vez, toda viagem. É raro, mas pode acontecer com você, é uma roleta russa, né? Exato. Eu acredito que quando você está respaldado de uma agência comprometida, com um agente de viagem comprometido, esse tipo de situação ela é bem conduzida quando tem alguém que pode segurar a tua mão mesmo por telefone, né? O WhatsApp hoje, a gente resolve tudo pelo WhatsApp. Então tem isso, a pessoa não precisa... ela pode ligar para a gente também, num aperto, de uma situação de emergência. Mas eu digo assim, surgiu uma situação, precisa ligar para a companhia, ela não vai ter que ligar, porque isso também é uma outra coisa que a gente estava falando antes do tempo, é dinheiro. Sim. Você ligar para um call center, esperar ser atendido, aquela enrolação, joga para um, joga para outro. Você fala tudo o que você quer, então tá bom, então vamos transferir a sua ligação. Às vezes tem que falar com 3 atendentes diferentes para até achar o que resolve de fato a coisa para você. Então, tudo isso a pessoa... não precisa passar, ela só manda pelo WhatsApp, aconteceu isso, o que eu faço? Tem algumas coisas que ela pode fazer ali na hora, que a gente orienta também, olha, você tem esse e esse direito. Não entra naquela questão da emoção do momento, porque quando acontece um problema no voo ali dentro do aeroporto, fica todo mundo pé da vida, né? E querem trucidade uns aos outros, vira aquele estresse. Então, olha, não entra na muvuca, não entra no estresse, você tem esse direito, age assim, se eles não fizerem isso, você pode fazer direito, aquilo. ele vai estar ali resguardado. A gente vai garantir que seja resguardado. Você não precisa comprometer sua integridade física, emocional. Né? Emocional. Você tem direito, você vai ser respaldado. A gente vai te ajudar, você sabe que você não está ali... Porque você ir para um outro local assim, você está saindo da sua zona de conforto, que é a sua casa, a sua cidade, para um lugar que está se lançando ao desconhecido. Uma viagem, ela tem essa questão também, né? Uma certa aventura, um lugar que eu não conheço, um lugar novo, o que pode acontecer no trajeto. Sim. Eu trabalhei por 1 ano como gerente numa agência de viagens. E foi um período realmente muito fantástico, né? A gente aprendeu muita coisa, muito destino bacana e tudo mais. Legal. E uma das coisas que é bem bacana também a gente pontuar aqui são destinos que muitas vezes é um sonho de uma pessoa. Eu quero ir para Cancún, no México. E só compra a viagem e vai, esquecendo de alguns detalhes. Situações internacionais que talvez você precisa saber. Países como o México, como Cancún ali, não precisava de visto, né? Hoje já precisa, não é mesmo? Precisa. Né? E aí, como é que funciona? Você dá esse apoio, esse respaldo todo também para a pessoa, quando no país de origem que ela, no destino, precisa de visto, como é que funciona essa parte aí? Sim, a gente passa todas as orientações, porque a parte de tirar o visto, nós temos uma assessoria que nós indicamos para fazer isso para a pessoa. Mas a gente vai falar para ela, para entrar nesse país, uma viagem internacional, o que é o mais comum? Passaporte, que a pessoa precisa ter, que é algo que você tira no Brasil, é simples, relativamente simples de fazer. Você precisa ter a sua passagem de ida e volta. Então, isso tem gente que acha, é só passagem de ida. Não dá, tem que ser de ida e volta. Você precisa dar comprovante de hospedagem. Isso, pensa assim, você vai entrar num outro país. As pessoas vão perguntar, o que você está vindo fazer aqui? Por quê? Porque é uma questão de segurança. Eles querem prevenir que pessoas mal intencionadas entrem no país com o intuito de tirar alguma vantagem ali dentro. Pode ser um tráfico de pessoas, tráfico de armas, de drogas. Tem um programa que passa, às vezes, nesses canais de TV paga, né? Que é a rotina no aeroporto da polícia ali. Que loucura aquele programa. Que vê cada coisa que a gente nem imagina, né? Que as pessoas fazem, que escondem coisas. Então,
eles têm que ter esse procedimento de segurança, então não é que estão desconfiando de você, mas é uma questão que precisa ser cuidada para o bem do país que você está entrando. Então, eles olham isso. Você tem condição de se manter no país? Você está vindo aqui fazer o quê? Então, você tem que provar que você tem condição, se caso eles te perguntem. Tem uns que nem perguntam, só olham assim, perguntam alguns detalhes e seguem em frente. Tem outros outros agentes de imigração que são um pouco mais exigentes. Então, eles querem saber, olha, mas você vai ficar aqui quantos dias? Aí, deixa eu ver sua passagem de volta, tá? Bate o que você está falando com o que você tem de documento. Você vai ficar em qual local? Ah, tem hospedagem? Não, não tem hospedagem. Ó, já é esquisito. Então, se coloque no lugar. Você vai ficar onde? Não, estou indo para outro país, não sei onde eu vou ficar. Entende? Isso levanta um alerta para o agente. Então, se coloque no lugar dele para pensar isso. E se você tem algum problema de saúde aqui? Como é que você vai fazer? Não, tem o seguro saúde, seguro viagem. Que também é uma coisa super barata de se fazer, que faz toda a diferença, porque custa você passar... Custa uns R$1.000 a mais na viagem? Não? R$15 por dia. Sério? É uma coisa assim, uma viagem internacional, imagina você ter lá uma situação que você está caminhando na rua, e você tropica, torce o pé. E pode acontecer, gente? Tipo assim, né? É uma coisa simples, que pode acontecer qualquer um, não tem muito como prever. Você tem que ir para o hospital, pagar um médico, mas pagar em euros, pagar em dólar. Então, o seguro, ele cobre todos esses tipos de situações. Então, o que a gente, retomando aqui, o passaporte, o comprovante de hospedagem, o seguro viagem, indicar o que a pessoa pretende fazer nos dias que ela está lá e também algum comprovante de renda. Porque, então, mas você tem condições de ficar aqui no país, tem dinheiro suficiente? Não, tenho. Como é que você tem? Como é que você mostra que você fala que você tem? Vai abrir a carteira lá, hoje ninguém usa dinheiro, né? Então, você tem que ter algum comprovante ou do seu processo profissional, ou mesmo um extrato de um cartão de crédito que mostra ali que você tem um limite. Isso tudo ajuda. Não é obrigatório esse último que eu estou falando, tá, Cristiano? Mas estou falando assim, geralmente eu faço isso. Eu preparo uma pastinha. Tranquilo, né? Quando eu vou viajar, eu faço isso. Preparo uma pasta com tudo isso, imprimo tudo e levo. Se alguém questionar, estou tranquilo ali. E, além disso, dos países que exigem o próprio visto, como você falou do México, Estados Unidos, aí é um processo anterior. O que eu estou falando aqui é na hora de cruzar, tá entrando no país, você vai passar pela imigração, vai carimbar o passaporte, que geralmente olha que isso é um momento que muitas pessoas que nunca viajaram têm um pouco de receio. O que vai acontecer ali? E se me mandarem de volta, né? O que eu falo? Eu não sei falar tão bem o inglês, eu não sei falar tão bem a língua do local, como é que vai ser. Então, treina. Vai com essa pastinha, com essas dicas aí que eu passei, que dá certo. Viu só? Esse recorte vai dar excelente para você colocar ali salvo no teu Instagram, para você saber o que levar e o que não levar para uma viagem internacional, principalmente, né? Mas o seguro viagem, ele também pode ser usado nacionalmente, né? Para as viagens nacionais. Existe também um seguro nacional e para quem vem de fora, quer vir para o Brasil também, a gente também consegue. E quando a gente fala de destino, Pedro, existe os queridinhos? Existe os mais procurados? Então, no Brasil, para quem vem tanto quem vem de fora quanto quem viaja do Brasil, o destino mais procurado é o Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, todo cartão postal do Brasil, né? Para o povo, para as pessoas de fora, tem primeiro lugar, pensa no Brasil, pensa no Rio. Pensa na Amazônia também, né? Mas em termos turísticos, o Rio é o principal. São Paulo, obviamente, é o maior ponto de viagens no Brasil, né? Ali é o hub, né? Processo de negócio, processo de... Praticamente tudo gira em torno de São Paulo. Mas em termos turísticos, temos o terceiro lugar, que é Foz do Iguaçu. Olha. Então, olha que interessante, né? O potencial que essa cidade tem, né? No Brasil inteiro. É uma das cidades mais visitadas por turistas estrangeiros e nacionais também. Florianópolis também está ali nesse ranking dos primeiros locais e Salvador, que também é uma região que tem muita cultura, uma região diferente. E aí tem o Nordeste, aí tem Amazonas, mas em termos de quantidade de pessoas, esses são os mais procurados. Que bacana. Já olhando para fora do Brasil, pensando assim, que os brasileiros, para onde que eles vão? Primeiro lugar... Estados Unidos. Sério, cara? Disparado. É Disney, é Nova York, conhecer ali a cultura americana. Então, é muito procurado. E aí, em segundo lugar, Portugal, que é a facilidade da língua, certo? Ali de você
entrar na Europa, para um país que é mais acessível, né? Nessa parte de cultura também. Um outro destino muito procurado está aqui do nosso lado é a Argentina. A Argentina, ela tem ali Buenos Aires, tem aqui mesmo Porto Iguaçu. Muita gente tem a coisa de ser um destino mais próximo. Muita época era mais econômico, agora já não tanto, certo? E, além disso, tem alguns... além desses 3, né? Tem os queridinhos aí todo mundo tem um sonho, vamos dizer, aquele sonho padrão ali. Vamos visitar Paris, Itália, né? Espanha também, né? Madrid, legal. Barcelona, geralmente são os mais procurados. Eu confesso a você que o meu coração está pulsando para uma grande Eurotrip. Conhecer a Europa, acho que realmente para mim estaria satisfeito. A minha cunhada vive nos Estados Unidos, a minha esposa sempre quis ir para lá, mas assim, beleza, vamos para lá, vamos fazer uma foto na Times Square para mim e voltar embora. Mas que eu gostaria de conhecer mesmo é a Europa, viu? Eu acho que deixa aqui nos comentários qual destino você gostaria de conhecer, que o Pedro Borges vai fazer um pacote diferenciado para você, com quem falar que viu aqui no Givers Cash, né? Com certeza. Né? Que às vezes existe esse sonho, como você falou, mas aí por onde começar? Por onde começar? E às vezes na correria do dia a dia, você parar ali para organizar todos aqueles detalhes, parece algo difícil, algo... Mas é complexo, porque assim... primeiro porque você não sabe, nunca foi, para as pessoas que nunca foram. É um sonho de querer ir, eu não conheço, então por onde que eu começo? Por onde eu começo? Eu vou para Portugal, daí eu vou pegando trem e conhecendo o resto. Como que é? Qual que é o trajetório ali? Daí tem Pedro que pode desenhar isso daí para você tranquilamente, né, Pedro? Sim, nós temos um serviço também que chama Travel Design, que é um roteiro personalizado, porque às vezes tem a pessoa que quer ir para, igual você falou, Europa, mas é um mundo ali dentro de possibilidades. E aí, qual que é o seu interesse? É mais o turismo padrão ali, dos pontos turísticos, ou você tem algum interesse em particular, específico, que você gostaria de conhecer na cultura daqueles países? Então, você fazer um roteiro para a pessoa que tem certos tipos de interesse, dependendo da profissão dela, dependendo dos gostos dela, a gente vai direcionar, né? Mas assim, hoje a tecnologia está aí para auxiliar bastante gente também. Sim, inteligência artificial. Inteligência artificial e tudo mais. Fala para mim qual que é a diferença da pessoa fazer por conta própria. Eu vou ver aqui, dar um Google aqui, procurar. Ou ter uma agente de viagem, ou ter um Pedro Borges na vida dela. Certo. A gente também usa os recursos de inteligência artificial, tanto para procura de passagens, quanto para facilitar o processo de atendimento, agilizar, quanto para o processo também de definir esses roteiros. E a gente faz isso, mas, obviamente, inteligência artificial ou sites, eles são igual o estagiário. Não adianta você delegar tudo para ele que vai sair bom. Você tem que saber direcionar. Então, a gente coloca aquele toque a mais. E aí, o diferencial a gente consegue ver também coisas que nesse tipo de busca tradicional a pessoa não vai achar. Devido a gente ter sistemas ligados direto com os da companhia aérea e ter a condição das milhas. Então, às vezes tem passagem com milhas que ela acaba conseguindo baixar o valor. E existe também algumas estratégias usando milhas que elas são um pouco mais complexas. Tem aquela padrão, né? Você junta lá milhas da Gol, da Azul, da Latam. Às vezes você viaja, eles dão umas merrequinhas lá que não dá para fazer muita coisa. Às vezes surgem promoções para comprar milhas. Às vezes é vantajoso, mas muitas vezes também não é. Então não adianta você achar que toda promoção de milhas você vai ser vantajosa, né? Outra coisa, a pessoa às vezes compra as milhas do programa X, mas o preço melhor tá na outra companhia aérea que não é do mesmo programa, então ela fica presa ali. Entendi. Então nós temos um banco de milhas de todas as companhias aéreas nacionais e internacionais. Porque existe também uma condição de code share, que é um voo compartilhado de uma companhia com outra de outro país. Então, às vezes você vai encontrar um preço bom no voo da Gol, não com milhas da Gol, mas com milhas da American Airlines. Olha só. Às vezes você vai encontrar um preço bom no voo da Latam, não com milhas da Latam, mas com milhas da Qatar, que é a companhia que faz lá o Oriente Médio, sabe?
Então, isso a gente consegue olhar também essas possibilidades e ver para a pessoa rastrear algo que pode ser que não vai estar no fácil acesso, que a gente vai conseguir para ela, sem ela precisar entender de milhas, gastar milhas, passar coisa no cartão. A gente olha tudo isso para ela e chega, ó, conseguimos de tudo que a gente rastreou nos buscadores, nos nossos sistemas, com milhas, essa aqui foi a oferta mais interessante. Aí, assim, tem muita gente que pensa, pô, a agência de viagens é bom porque vai me dar uma comodidade, vai me dar um conforto, eu vou poder ganhar esse tempo que a gente está falando aqui, mas vou pagar mais caro, né? Vou pagar esse conforto. Vou pagar esse conforto. E realmente, a gente tem um custo para isso acontecer, um comissionamento. Mas eu posso falar que, assim, cerca de 90% dos casos a gente consegue o melhor preço. Entendi. Que a gente tem toda essa estratégia traçada para achar. E às vezes aquele pouquinho a mais que pode ter um site que a pessoa pode achar, e aí a gente falou será que vale esses cinquentinha a mais ali? Sim. Será que isso paga o tempo que a pessoa gastou para conseguir chegar nisso? Exatamente. Daí ela chega nisso. Acontece qualquer eventualidade. Ela tem que se virar sozinha. O Pedro, ele está à disposição do embarque ao desembarque, tanto na ida quanto na volta, né, Pedro? Exatamente. Então... A gente fica com a pessoa até ela chegar. Até ela chegar no destino, até ela voltar para casa dela. Então, eu sinceramente, eu valorizo demais a profissão de agente de viagem, de agências de viagem, justamente por conta disso. É uma diferença, eu diria que assim, insignificante perto da segurança que você, como consumidor, pode ter. E tem pessoas que elas têm um perfil mais autônomo, então elas gostam de fazer as coisas por elas mesmas. Ok, aí talvez eu vou até falar aqui, talvez essa pessoa não vai querer comprar com uma agência de viagens, porque eu gosto de organizar minha viagem, de ter tudo no controle, e eu estar olhando ali isso. Tem gente que gosta de fazer isso. Mas eu vou te falar, exceção essas pessoas. E a maioria das pessoas também, além delas não gostarem dessa parte mais burocrática, mais assim, de organizar, né? Elas querem só curtir lá e ter a experiência. Na hora de resolver o negócio, dá aquele frio na barriga. Quem nunca, assim, comprar uma passagem ali, um valor um pouquinho mais alto, dá aquele friozinho na barriga. E agora? Será que tá tudo certo ali? E se eu comprar um negócio errado, a multa é grande. Se você colocar uma letra errada, dependendo do teu nome, você já não embarca. Exatamente. Se o nome estiver errado, tem tudo isso. Então, tem muitas pessoas que elas preferem ter esse apoio porque isso vai dar essa segurança e elas vão focar no que realmente me interessa, né? E faça a roda fluir, que é isso que eu acho que é legal também do tema aí do teu podcast, do Givers, que é você fazer a roda girar, né? Exatamente, fazer a economia girar, né? Foz do Iguaçu emprega tanta gente nessa área, por que não confiar as suas férias na mão de alguém, né? Pedro, e hoje falando aí de novo em empresas, né? Empreendedorismo, tempo. Tem muita empresa que contrata lá um profissional de RH muito bom ou um profissional do financeiro muito bom. E aí essa empresa tem aquela demanda recorrente de viagens. Executivo vai para fora, viaja. E ele manda quem fazer essas consultas de viagem? Ou o profissional lá do RH ou o pessoal do financeiro. Como que você consegue otimizar e fazer com que essas empresas economizem você fazendo a gestão desse trabalho para elas? Essa é uma boa pergunta, porque além de tudo que a gente está falando aqui de viagens a lazer, a turismo, um grande setor dentro do processo de viagens é viagens de negócios. Então, para quem é empreendedor, sabe, você tem hoje a possibilidade de atender o mundo inteiro com o teu negócio, dependendo de expandir, montar franquias, reuniões comerciais, por mais que hoje existe toda a tecnologia de online, Meet, Zoom, é diferente você estar ali frente a frente. Nada no mundo, gente, do meu ponto de vista, vai superar o olho no olho, entendeu? O famoso aperto de mão de um negócio fechado. Então, tem essa demanda que muitas empresas, elas atendem um público maior do que o público local. Então, pode ser tanto empresas, no sentido também do processo comercial, às vezes ela está ali localizada num polo industrial, num polo de importação, ela tem uma equipe comercial no Brasil inteiro e tem um gerente que viaja todo o Brasil para acompanhar esses representantes
né? Que eu sei que é uma função que eu já fiz uma época. Então, essa pessoa vive viajando ali para atender o Brasil, ou mesmo viagens para fora, para negociar, para importar material, viagens à consultoria, às vezes um consultor de negócios, né? Um consultor de empresas. Tem vários ramos aí que as viagens são essenciais. E aí tem isso que você falou, em vez de você ficar correndo atrás disso sozinho, ou ter ali uma funcionária que vai gastar o tempo dela, que ela foi contratada para fazer uma coisa, e aí você está usando ela para fazer outra coisa que não é o que ela sabe fazer. Que seja a pessoa do financeiro, do RH, não vai, às vezes entende viagem, às vezes não. Então, assim, para comprar a melhor passagem, acompanhar o voo, garantir que deu tudo certo, é interessante ter alguém na sua equipe que saiba disso. Só que você ter só um profissional, um departamento de viagens dentro da sua empresa, só uma empresa muito grande que isso faria sentido. Então, a gente consegue atender sem custo algum para as empresas de mensalidade ou nada nesse sentido. Ter um agente de viagem dedicado para a sua empresa, para gerar ali as passagens, dar ali uma condição comercial interessante. Então, por exemplo, teve uma empresa que nós atendemos que ela vai fazer um evento ela é espalhada no Brasil, né, com funcionários ao longo do Brasil. Vamos fazer um evento de final de ano com toda a equipe ali, né, para comemorar o ano da empresa e fazer um alinhamento de grupo. Essa logística aí o Pedro faz. Então, você pensa, 40 funcionários, você tem que trazer para um local em comum. A gente fez isso e ainda eles economizaram 5% comparado ao preço do site da companhia aérea, do site da internet. A gente fez também esse acompanhamento. Olha, na internet está X, com a gente vai estar Y. E foi fazendo. No final das contas, deu 5% de economia. Hein, Pedro? Então, mas assim... tempo, dinheiro e praticidade. É um caso isolado ou você consegue garantir essa economia? Como eu falei antes, 90% dos casos a gente consegue, né? Porque essa economia a gente vai ali trabalhando em cima para atingir uma meta. Então, a gente tem essa meta de, por exemplo, para as empresas que tiverem interesse em contratar esse serviço, a garantia você não vai pagar mais do que na internet. Legal. Então, só isso já está bom. Tá ótimo. Já está no lucro, porque você está ganhando tempo. E a gente vai fazer o possível para você ainda economizar um pouco. É que, assim, vem todos os benefícios que a gente já havia comentado, né? Todo aquele respaldo de ter um agente, de ter um profissional ali cuidando de você enquanto você está em trânsito, né? Enquanto você está em voo, enquanto você está no aeroporto. Alguém está ali, talvez, preparando teu check-in, talvez te avisando, olha, teu voo é esse daqui, cuidando de você. Isso aí a internet não faz para você. Não faz. Né? E ainda nem a inteligência artificial. Ainda não. E essa economia pode se transformar em quê? Em mais benefício, mais investimento na empresa, ou benefício para os funcionários, enfim. Fazer o negócio ser mais produtivo, mais lucrativo também. E, Pedro, assim, a gente tem visto aí já aconteceu, né? Não vou citar nomes aqui, mas teve várias empresas aí do ramo de viagens que vendia, não conseguia entregar, né? Algumas não dava nem para fazer o check-in, né? O cartão de embarque. E como que a pessoa consegue evitar tipos de golpe, né? Situações onde que ela vai ter ali talvez um sonho ou uma viagem talvez importante de negócio também, mas que ela não vai conseguir viajar porque ela infelizmente caiu num golpe. Sim. Esse é um ponto que é crítico e é bem traumatizante para muitas pessoas, porque é uma situação que, como você falou, uma frustração enorme, imagina. A gente viu já matérias na televisão, né, na internet, de grandes empresas nacionais. E tem os pequenos também, né, que fazem uma simulação ali como se fosse uma agência e acabam, no fundo, aplicando um golpe nas pessoas. Então, para evitar cair nesse tipo de golpe, o ideal é você sempre olhar primeiro, essa empresa tem redes sociais ativas? Quais são os comentários que tem lá? Tem reclamações? Tem avaliações positivas? Isso já vai ligar um sinal de alerta. Se tem muita reclamação, né,
Porque a primeira coisa que acontece um problema com alguém, Sim. vai reclamar nas redes sociais. Então, se você já vai ver lá alguma coisa nesse sentido. Aí tem também a condição de você, né, pesquisar qual é o CNPJ daquela empresa. Tem, no caso do turismo, tem cadastro no Ministério do Turismo? Então, isso já é um indicador. Ah, não tem CNPJ, né? Não tem cadastro. Aí complica. Quer dizer, qual que é o nível de profissionalismo dessa dita empresa, dessa dita agência? Porque às vezes ali a pessoa cria um perfil nas redes sociais, finge que tem um negócio e daqui a pouco está enganando os outros. E isso que é complicado. E aí as pessoas, naquela vontade de economizar, de pagar muito barato, de levar vantagem, acabam sendo também enganadas, infelizmente. E aí existe essas regras básicas, mas também ver essa parte do atendimento que a gente está falando aqui. Então, você vai comprar com alguém, é pelo WhatsApp, faz uma chamada de áudio, conversa com a pessoa, faz uma chamada de vídeo, né? Conhece a pessoa ali, vê como é que é, sabe? Pode até ver outros clientes que já compraram, pega o contato dessas pessoas. Tudo isso para fazer uma primeira compra. Depois que você já conhece, já tem um processo de confiança, aí é mais fácil. E geralmente vai ser naquelas oportunidades que você vai ver que realmente está... você vai falar, nossa, é uma oportunidade muito boa. Não tem como perder. Um all-inclusive, para mim e para minha esposa, por R$6.000 uma semana, né? Com aéreo, com tudo. Nossa, eu tenho que comprar. E tem que ficar atento aos detalhes. Muito essa questão que você falou de golpes, vê alguns detalhes que começam a ser... aquela coisa assim, onde há fumaça, há fogo. Já viu essa frase? Então, peraí, tem aquela fumacinha ali, vai atrás, desconfia. Recentemente eu recebi uma ligação no número do meu banco e era um golpe. Só que ele começou a me pedir um monte de coisa. Eu falei assim, meu banco nunca pede isso, tá esquisito esse negócio. Eu fui indo até um ponto, falei, não, agora tá bom, não quero mais. Desliguei, aí liguei de volta pro número da central do banco e perguntei, recebi uma ligação agora sim, falando isso, que tinham usado meu cartão para uma compra, queriam, como se fosse o banco querendo bloquear o cartão para evitar o golpe. Só que no fundo ele queria era pegar meus dados para dar um golpe em mim, entendeu? Então, geralmente, essa estratégia invertida que eles usam, de você achar que está sendo ajudado ou, enfim, uma situação assim para, no fundo, puxar o teu tapete. Exatamente, tem que cuidar muito. Inclusive nos pontos turísticos também. Por mais que você faça aí a sua reserva, faça a sua viagem com o Pedro, mas ele vai estar cuidando dos trâmites legais de você se hospedar bem, você ter um seguro bacana e você viajar com segurança ali numa companhia. Agora, lá no passeio onde você vai, tem que ficar atento muitas vezes, né, Pedro? Com certeza. Aquelas maquininhas ali que, de repente, não muito confiável. Tem várias coisas que podem acontecer. É a mesma coisa que o pessoal fala, cuida quando você vai lá no Paraguai, viu? É aquele cuidado que você tem que ter ali a todo momento. Reserva um cartão de crédito para viajar, talvez com um limite menor. Não leva aquele de 40, 50 conto. Leva lá um de 3 mil, de 4 mil, né? Para que não aconteça nenhuma intercorrência aí que possa criar uma lembrança não muito boa, né? Pedro, mas e aí? Comprar pacote de verdade é mais vantajoso ou compensa eu comprar aquela viagemzinha picada? Geralmente, o pacote ele envolve o aéreo mais a hospedagem e, em muitos casos, o transfer também. Então, por você estar englobando mais de um serviço, existem alguns portais que eles trabalham exclusivamente com pacotes que conseguem preços melhores do que você comprar separadamente. Então, tem que ver caso a caso. No caso das agências de viagem, elas têm acesso a certos portais que são feitos um tipo de compra antecipada de serviços que são chamados bloqueios. Então, o bloqueio seria mais ou menos assim, olha, eu sei que muita gente vai para o Nordeste em determinada época do ano. Abriu os voos para o Nordeste no início ali, geralmente os voos abrem 11 meses antes, certo? Então, por exemplo, agora a gente está gravando aqui essa entrevista mês de novembro. A gente consegue olhar até no ano que vem, lá para início de outubro do ano que vem, a gente já consegue ver os voos. Abriu essa primeira disponibilidade, algumas operadoras de turismo, elas já compram alguns assentos num valor mais baixo. Entendi.
E aí depois o preço vai oscilando, sobe e elas garantiram esse valor. Só que elas garantiram por um tipo de acordo com a companhia aérea que você não precisa já colocar o nome de quem vai viajar. E aí elas revendem num valor diferenciado no momento que os preços estão mais altos. Então, às vezes, os pacotes, eles têm esse acordo por detrás. Então, quando você vê, às vezes, vê uma oferta aéreo mais hotel é mais barato. Comprar a viagem na planta. Exatamente. Antecipação. Foi a primeira coisa que a gente falou aqui, né? Qual é a dica principal para economizar? Antecipação. Então, até as grandes empresas do turismo fazem isso. Então, assim, obviamente, no nosso caso, o que a gente faz? A gente primeiro olha, a pessoa quer fazer uma viagem de turismo. Tem um pacote para aquela viagem, para aquele destino, olhamos. E se comprar tudo separado? A gente também faz a verificação. Ó, se eu pegar o voo aqui, o hotel ali separado, às vezes tem casos que fica mais barato também. Então, a gente olha isso. E existe também os pacotes, no caso, que são não somente o pacote aéreo e hotel, mas também a excursão. Então, você falou assim, meu sonho é visitar a Europa, fazer uma Eurotrip. Então, existem alguns tipos de Eurotrip já, assim, ó, Itália, conheça a Itália. Eles colocam um tema, e é uma viagem já programada de 9 dias, de 10 dias por certos, com um roteiro, com um grupo, com um guia, com os hotéis já tudo pronto. Bacana. É tipo assim, aquele pacote fechado, você só vai. Só viaja e aproveita. Só viaja. Então, tem esse pacote também que é muito vantajoso no aspecto da praticidade, você já ter um roteiro pré-definido. Muito bacana. E, assim, a gente falou bastante aqui sobre milhas, né? Como funciona para quem usa essa modalidade, que é para quem acumula milhas, de repente até compra milhas. Vale a pena ainda? Como que funciona esse tipo de negociação com vocês ou até mesmo livre? Então, as milhas, elas hoje é um mercado que movimenta bilhões. Recentemente, no processo de viagens, teve algumas empresas grandes no mercado nacional de milhas que tiveram grandes problemas, mas não em função de as milhas não serem uma estratégia confiável para você viajar, mas em função de má gestão mesmo do negócio, sabe? E muitas vezes até de má fé, né? Então, assim, as empresas acabaram tendo problemas, mas a questão das milhas, basicamente, hoje, ela não é só uma condição que você viaja e a companhia ali, ela te dá uma espécie de presente. Ela é um mercado. Então, as milhas, ela é basicamente um dinheiro paralelo das companhias aéreas. Em que essas empresas de milhas, elas são grandes empresas que movimentam muito dinheiro, elas são parte de um nicho muito lucrativo para as próprias companhias aéreas. Então, as próprias companhias fazem promoções incentivando as pessoas a comprar milhas, a bonificar milhas, porque também é vantagem para elas. É como se elas estão vendendo os voos de modo antecipado. Isso ajuda elas no fluxo de caixa. Garantindo que aquilo ali seja vendido de alguma forma. De alguma forma, o serviço delas vai estar sendo usado. E aí é o efeito ganha-ganha, porque ela vende, ela ganha, você compra muitas vezes com vantagem. Com vantagem. Só que aí, o que eu penso, assim, as milhas, para você gerenciar bem, você tem que gostar de estar acompanhando esse mercado, ser organizado financeiramente, saber até onde você pode ir, não dar um passo maior que as pernas, que também a pessoa pode ir muito na empolgação. Então milhas, vou conseguir viajar mais, vou fazer renda extra, né? Porque tem muitos gurus da internet vendendo isso e quando vê aquilo, pode dar contra ela. Se ela não fizer essa organização corretamente, ela pode, às vezes, comprar um pouco mais caro, ela pode ter bloqueios nas contas, ela pode, às vezes, não conseguir juntar de uma quantidade X de milhas, não conseguir pagar por elas o que quando foi comprado, entendeu? Ou até mesmo gastar no cartão de crédito mais do que deveria só para acumular milhas. Gastar mais do que deveria, exatamente. Então, assim, tudo isso tem que ser botado na ponta do lápis. Se uma pessoa assim, não, eu quero estudar sobre isso, eu me interesso, a gente pode fazer uma consultoria, uma espécie de fazer uma gestão para a pessoa, pessoal, no aspecto das contas de milhas dela, ajudar ela a gerar mais milhas, fazer uma espécie de assessoria para que ela faça isso no nível pessoal.
mediante um valor ali, a gente faz esse tipo de acompanhamento. Mas a maioria das pessoas, elas querem que não. Querem é viajar, ver para mim o mais em conta. Então, nesse caso, a gente tem, como eu falei, milhas de vários programas. Então, ela não precisa ela gerenciar, não sei o que. A gente tem tudo aqui e consegue emitir para ela com as nossas milhas sem ela ter as milhas necessariamente. Então, às vezes, a viagem ela é feita usando milhas, ela viaja normalmente igual uma outra viagem comum. Tem gente que tem essa dúvida, né? Uhum. Tem algum tipo de... Eu vou no bagageiro do avião? Exato. Então... Não, tem um assento bonitinho, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que foi pago por um meio de pagamento diferente. Forma de pagamento. Já viajei bastante por milhas também. Mas a pergunta que não quer calar, assim, eu não tive essa experiência ainda, eu não sei nem qual que é a real diferença, né? As diferenças das classes dentro de um voo, né? Qual que é a diferença da Premium, executiva, primeira classe? Como que é esse universo aí? Sim, é interessante, porque na questão das milhas, muitas situações que a gente conseguiu economias assim absurdas foi nas passagens mais de classe executiva. Então, por exemplo, teve um cliente que ele tinha ali um voo que é para um país mais distante, que estava R$40 mil, pra você ter ideia, em classe executiva. E ele precisava fazer esse voo, ele estava indo não a lazer, era a trabalho. Então, ele tinha que dormir à noite para chegar no outro dia descansado, porque ia ser uma rotina de trabalho intensa. E trabalhar para caramba, montando eventos, montando estrutura de palco, montando coisa lá para um grande evento que ia ter, e coordenando a equipe e voltar depois. Então, assim, a rotina dele no Brasil já estava corrida e ia meio que emendar na viagem a outro evento lá para organizar. E aí imagina você fazer um voo de 25, 30 horas de duração. Você chega com o fuso horário alterado e com o corpo cansado. Então, a classe executiva, ela tem um grande diferencial, que é uma poltrona que vira uma cama. Bacana. Então, ela deita, reclina totalmente, e aí você tem um conforto maior, recebe uma nécessaire, recebe uma cobertinha. Então, você tá ali deitado, como se fosse num quarto ali, não é fechado, né? Então, a diferença da primeira classe, que aí já tem um nível de privacidade maior, né? Mas aí a classe executiva, ela te dá essa possibilidade de você dormir de modo bem relaxado, com bastante espaço, e tem também um serviço de bordo muito diferenciado. Você tem um menu que você pode pedir, né? Bebidas, pedir certas refeições mais bem elaboradas do que na classe econômica, que você vai ali junto com todo mundo, um do lado do outro meio assim, né? E tem lá aquele conforto de ter uma TV, alguma criança coisa. Criança de trás mexendo na tua poltrona. Mas tá todo mundo ali um do lado do outro, meio assim, cada um na sua. Não, no executivo você tem um nível de privacidade melhor, uma TV maior, um conforto, como eu falei, a refeição, todo esse diferencial. Bom. Então, para quem, dependendo da idade da pessoa, ela já nem dá mais viajar. Sim, na classe... eu acho que eu já tô nessa idade. Para com isso. Acho que eu já tô nessa idade. Teu caso é que você merece ter uma... Pode ser. Ter uma experiência, assim, né, de alto nível. E aí, assim, tem pessoas também, dependendo da questão do peso. Às vezes, elas precisam de uma cadeira que tem um espaço maior. E existe também a cabine Premium. A Premium, ela é uma poltrona que ela reclina um pouco mais. Ela não reclina, como eu falei, 180 graus. E ela é um pouco mais espaçosa. Então, às vezes, entre a econômica e a executiva, tem essa classe Premium, que é um assento um pouco mais confortável, mais espaçoso para as pernas, principalmente. Bacana, show de bola. E assim, existe benefícios ou condições diferentes de como economizar na hospedagem? Até agora a gente tem falado aqui de voos, de pacotes e tudo mais, né? Mas e aí, na hospedagem exclusivamente, você consegue algum caminho de orientar ou até mesmo atender a pessoa com mais economia? A gente falou muito de voo, porque numa viagem, o orçamento da viagem, digamos assim, a parte mais pesada, o percentual maior, de mais de 50%, é o preço da passagem aérea. Sim. E o segundo item de maior valor é a hospedagem. Então, a hospedagem, você tem um mundo. Você pode ter ali um quarto, né, básico. Você pode ter um resort all inclusive, que seria aquele... Igual a gente está falando da executiva. Sim.
Você come à vontade, aqueles quartos maravilhosos com 30 restaurantes dentro do beira-mar, resort, aquele piscina privativa, né? Então tem esse mundo aí de possibilidades e a gente consegue olhar também, da mesma forma que existem sites conhecidos de compra de hospedagens, nós temos também parceria com eles. Então a gente consegue revender nos mesmos preços e às vezes a parte também das milhas que a gente falou aqui antes, também você consegue fazer Beneficia hospedagem. também hospedagem. Existe hospedagens através de milhas também. Que bacana. Então, nós conseguimos, muitas vezes, nesses resorts, descontos muito interessantes. Então, a classe executiva, eu falei de descontos ali de 20%, 30%. Em alguns casos, que a gente, quando acha uma oferta, né? Não é, vou dizer assim, toda a disponibilidade, ali a gente tem que ir filtrando até localizar. A hospedagem também a gente consegue aí algumas ofertas bacanas, ou mesmo igualar ali o preço que você vai ver num site, porque a gente tem ali os mesmos fornecedores. Que legal. Pedro, a gente já está assim, caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, inclusive, e responder uma pergunta também ao mesmo tempo. Né? Qual que é o benefício? Por que as pessoas devem viajar? Né? Por que as pessoas devem parar um pouco e realmente olhar para si e falar, não, esse momento é para mim. Né? A viagem, ela é uma oportunidade para você descansar, como a gente falou, mas também para você conhecer mais a você mesmo em situações diferentes. Boa. Não é verdade? Boa. Você vai para sair da sua casa, sua zona de conforto. Às vezes é aquela pessoa que ela nasceu numa cidade e ela permanece só naquela cidade. Então, você ter contato com outras culturas, ter contato com outros tipos de pessoas que podem abrir outras portas, como a gente falou aqui no âmbito dos negócios. A gente às vezes está pensando pequeno, nosso negócio só no nível local, você vai lá, expande ele para outra localidade através de uma viagem que você vai conhecer ali uma pessoa que vai te abrir uma janela de oportunidades. Então, eu vejo muito como essa possibilidade de expansão, tanto de ideias, de hábitos, comportamentos, oportunidades, né? Então, a gente pensar além do que a gente está vendo aqui, né? Então, eu diria que além do processo do relaxamento, do lazer, ou às vezes de você rever um parente, que muita gente viaja para ver a família, que também é importante, né? Encontrar com pessoas queridas. Você também vê esse outro lado de ampliação da cultura pessoal que as viagens fornecem. Cristiano, queria te agradecer também essa oportunidade de estar aqui falando para o pessoal do Giverscast sobre esse tema. Que isso, acho que viajar é uma das coisas que eu e a minha família ama de paixão e realmente acho que você exemplificou muito bem, você trouxe muito bem aí a colocação do por que viajar, né? Se conhecer em outros ambientes, né? Muitas vezes saindo até da zona de conforto, mas de uma maneira leve, né? De uma maneira divertida, muitas vezes. Se desafiando. Eu tenho coragem de descer nessa tirolesa? Será? Né? Criar boas lembranças. Boas lembranças, exatamente. Colecionar novas lembranças, né? Com a família, colecionar momentos. Experiências. Experiência. E realmente a gente só consegue fazer isso saindo da nossa zona de conforto, pensando fora da caixa. Posso só acrescentar mais uma coisa? Hoje, antes de vir para cá, eu tive a oportunidade de ir lá no aquário. Legal. Foi inaugurado aqui em Foz do Iguaçu. Também foi uma experiência diferente, né? Você ali vê um universo embaixo da água. Legal. Coisa que eu nunca tinha imaginado, né? Como é que é a vida ali todos aqueles seres vivos, entende? Então, esse tipo de coisas acho que exemplifica você abrir a cabeça para outras possibilidades, outros mundos, outras formas de viver. Eu tive essa experiência de conhecer um aquário numa viagem no Rio de Janeiro, conheci o aquário do Rio de Janeiro e totalmente... Você traz realmente aquela lembrança daquele local, é muito bacana, é muito legal, divertido, quando você consegue ter também um assunto para conversar fora do teu ambiente profissional, fora do teu ambiente que você está ali fechado, né? Então, você traz uma visão diferente do que você viu e conheceu lá fora. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, né? Espero que você possa vir outras vezes aqui para a gente conversar de vários outros assuntos, porque viagem é um negócio que você começa a falar e tem muita coisa para ser falado, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença.
as portas aqui da RP Comunicação, os microfones do Giverscast estarão sempre abertos aí para você. Eu que agradeço a oportunidade, satisfação e muito sucesso aí ao podcast. Show de bola. E se você acompanhou esse episódio até aqui, já compartilha com quem você quer levar para a próxima viagem. Eu tenho certeza que o Pedro Borges vai fazer uma ótima oportunidade para você. Pedro, uma coisa que você não deixou. Antes de a gente encerrar, fala aqui pra gente o @ do seu Instagram, o teu contato, do WhatsApp, como que as pessoas te acham? @rdvviagens. Lá vocês podem, pelo Instagram, entrar no link da bio e ser direcionado para o nosso WhatsApp. Também se procurar no Google, Rosa dos Ventos Viagens, tem ali aqui em Foz do Iguaçu, né? Vai aparecer o nosso perfil também ali do Google, que também tem o WhatsApp para a pessoa ser direcionada e falar diretamente com a gente para resolver tudo pelo WhatsApp, sem burocracia e conseguir viajar melhor. Show de bola. Tá aí uma grande oportunidade para você viajar com quem você ama, para você viajar negócio e para você descobrir o mundo de uma maneira diferente. Vai com a Rosa dos Ventos Viagens, vai com o Pedro Borges. Galera, um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!